Então, bom dia a todos. Vamos continuar a correção da página 258, começando pela quinta questão. Quinta questão. Embora tenha um posicionamento definido a respeito do sistema de cotas, Cristóvão Buarque apresenta nesse artigo uma opinião que vai além do problema e que nos leva ao título do texto. Que opinião é essa? Alguém respondeu? Eu não consegui responder essa, não. Gente, qual é a opinião que ele defende das bandeiras incompletas? O título do texto tem a ver com o quê, na verdade? Com aquele lá das cotas dos negros. Na verdade, ele deixa a opinião dele bem clara a respeito do sistema de cotas, só que ele diz que independente desse sistema de cotas ou não, o que devemos lutar é por uma educação mais igualitária e uma educação de qualidade. Lembram que a crítica que ele faz ao longo do texto é que não adianta ter cotas para reparar um problema no futuro, um problema que não foi reparado mais cedo. O correto é tratar desses problemas desde cedo, desde o início. Sexta questão, Antônio, lê, por favor. Uma expressão muito comum no português brasileiro é defender a bandeira. O sentido é o de defender um objetivo. Por causa, não, uma causa, uma ideia, enfim, uma bandeira. Pensando nisso, explique o que é uma bandeira incompleta. E aí, o que é uma bandeira incompleta? É realmente uma bandeira? Dessa que conhecemos, uma bandeira com aquele mastro. Não, é não. Então, o que é essa bandeira incompleta? É que não está defendendo por completo. Observe, qual é a crítica que ele faz? Gente, o que são essas bandeiras incompletas? Porque ele fala bandeira incompleta. Bandeira incompleta é o que, na verdade? Só tem o Antônio na aula. Gente, um ponto de participação, viu? Ultimamente vocês estão muito em silêncio. Só quando eu pergunto é que alguém responde. Quando eu pergunto diretamente à pessoa. Em meu nono ano, o que são essas bandeiras incompletas? São ideias que não têm um ideal completo, são apenas fragmentos. Gostei, já começou. Quem mais completa? Por que ela respondeu? O que são essas bandeiras incompletas? É mais ou menos como a Camila disse. Gente, as bandeiras incompletas nada mais é do que reivindicações, ou seja, quando você reclama, quando você briga por algo. Reivindicações incompletas, reivindicações feitas com objetivos incompletos. Então, é como se eu vou brigar por uma educação, mas eu vou brigar só por a educação no nível superior. Por que eu não brigo por uma educação desde pequeno, na educação básica, no jardim? Então, bandeiras incompletas são essas reivindicações com objetivo incompleto, porque defender um sistema de cotas é defender uma bandeira incompleta. Antes, é preciso reivindicar que todos tenham acesso
a uma educação pública e de qualidade. Então, não adianta só, para Cristóvão, não adianta só eu defender o sistema de cotas. Eu tenho que também brigar por um sistema mais igualitário. Vamos fazendo a correção, viu? Como é que você escreve tão rápido assim? Não escrevi não, É menino. tudo branco. Algumas questões eu copio e colo aqui do livro. Algumas eu complemento ou digito, mas outras que já são que são, é só copiar e colar. Ah, entendi. Entendeu? Agilidade. Hum. Sétima questão, vou pedir para alguém ler que está muito em silêncio. Lucas. As bandeiras incompletas a que se referem ao autor do texto são um resumo de ideia central. Elas podem ser explicadas a partir de um exemplo simples. A situação a seguir, imaginária, é uma bandeira incompleta. Leia atentamente e explique por que incompleta e o que deveria ser feito para que tornasse completa. Em uma escola, há goteiras na sala de aula. Revoltados, os alunos começam um movimento para exigir que a direção compre baldes e o coloque embaixo das goteiras, para recolher a água infiltrada. Lucas, para você, isso seria uma bandeira incompleta? Lembrando que bandeira incompleta são essas exigências que fazemos de forma incompleta, ou seja, para resolver o problema desses alunos da escola, os baldes ajudariam para resolver o problema? Ajudariam? Resolveria de vez o problema deles? Não. E o que é que resolveria nesse caso, o problema? Se tivesse Consertar, tendo pingueira na escola? consertar as goteiras. Consertar o telhado, consertar as goteiras. Então, se vocês observarem, esse exemplo aqui hipotético mostra uma bandeira incompleta. Por quê? Porque o ideal seria consertar o telhado e não fazer um paliativo, ou seja, não consertar as goteiras. Por isso que essa luta desses alunos é uma luta incompleta, é uma bandeira incompleta. Já imaginou, tipo, acontece, pronto, digamos, um professor, vamos pensar assim, um exemplo. Um professor comete algum tipo de crime contra os alunos. Não sei qual, algum tipo de crime contra os alunos. E os alunos pegam, fazem uma rebelião na escola para diminuir a quantidade de aulas desse professor. Então, digamos, o professor X, ele tem 4 aulas e os alunos estão fazendo uma manifestação para esse professor ter apenas 2 aulas. Isso seria uma bandeira completa? Uma luta completa? Resolveria o problema da escola? O crime do professor, o crime que ele cometeu, seria resolvido? Em nono ano? Acho que não. Acha que não? Com certeza não. Gente, se o professor cometeu um crime, o que tem a ver o crime com o afastamento dele? Ele teria que pagar por esse crime na justiça. Foi um crime. Então teria que ser denunciado. Aí, de repente, ela disse: não, vamos não denunciar ele. Vamos fazer um protesto aqui e pedir para a diretora diminuir a quantidade de aulas. Ou afastar ele da escola, um exemplo. Não, vamos pedir para a professora, para a diretora tirar ele da escola só. Mas vamos não. Isso é uma luta incompleta. Porque se ele cometer um crime contra algum aluno, o ideal seria ele pagar por esse crime e todos se revoltarem para que ele pagasse por esse crime. E não com um simples afastamento ser resolvido. Então, bandeiras incompletas
são esse tipo de coisa. São essas lutas que não são finalizadas, são lutas em parte. Não adianta você lutar por algo em parte. Você tem que lutar desde o início. E lutar por uma coisa que consiga ser finalizada. André, poderia fazer a leitura da 8ª? Deixa eu ler. Leia. No artigo, percebemos que o autor tem grande preocupação com a educação. De acordo com seus argumentos, ela, letra A, é uma importante ferramenta de exclusão. Letra B, não tem importância para as pessoas. C, representa a morte da pessoa na sociedade. D, é feito de maneira igualitária no Brasil. E, favorece a inclusão das pessoas na sociedade. Qual a alternativa correta acerca da educação? A educação é o que dessas alternativas? Letra E, favorece a inclusão das pessoas na sociedade. Favorece a inclusão de pessoas. A educação, ela favorece a inclusão de pessoas. Bom dia para quem entrou agora. Quase boa tarde. Luiz, bom dia. 9ª questão. Luiz Henrique, 9ª questão. Bom dia, professora. Como a senhora está? Bom dia, estou bem, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Calma, eu já vou ler. Rapidinho. Segunda questão. O texto abaixo é um trecho do artigo de opinião. Uma justiça cega para o racismo, de Luciana Abade, publicado pelo Jornal Brasil. Leia-o com atenção. Os juristas brasileiros ignoram o crime de racismo. Por isso, a cada 17 denúncias de racismo, apenas uma vira ação penal no Brasil. Pior, do Rio, entre as que viram, 92% delas não são enquadradas como racismo, mas interpretadas como injúrias. A constatação é um sociólogo, Ivaí Augusto dos Santos, que analisou 12 mil processos e sentenças juridicais em 18 capitais brasileiras. De maneira geral, na maioria das vezes, o crime de racismo é desconfigurado como tal e que abranda a pena do agressor, que pode ter liberdade mediante fiança. E o juiz não vê o crime de racismo porque não aceita o fato de que há racismo no país. Muitas vezes, as agressões são entendidas como simples brincadeiras. Não existe a menor sensibilidade da justiça para quando isso é doloroso para quem sofre preconceito. Eita. Em alguns estados brasileiros, o dia 20 de novembro é marcado como o Dia da Consciência Negra.
em homenagem a um personagem histórico importantíssimo na luta contra a escravidão, Zumbi dos Palmares, morto nesse dia no ano de 1695. Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi foi um símbolo de resistência negra contra a exploração branca. Agora, tendo em vista as ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque e no trecho reproduzido anteriormente, discuta com seus colegas e com o professor. Defender a criação do Dia da Consciência foi defender uma bandeira incompleta. E aí, minha gente? Defender o Dia da Consciência Negra foi defender uma bandeira incompleta? Não. Porque esse dia, observem, esse dia ele foi criado para homenagear quem? O Rei dos Quilombos aí. Zumbi dos Palmares, o Rei dos Quilombos. Palmares. Então, foi criado para homenagear Zumbi. Mas, de acordo com essas ideias de Cristóvão Buarque, no texto, e naquele trecho reproduzido anteriormente, defender o Dia da Consciência Negra foi defender uma bandeira incompleta? Segundo Cristóvão Buarque, se você fosse analisar. O Dia da Consciência Negra existiu para quê? Para homenagear Zumbi e para que as pessoas pudessem realmente ter essa consciência negra, valorizar essa ação do negro, o quanto ele sofreu historicamente. Mas é isso que acontece? Hein, gente? Minha gente, respondo. Eu tô me sentindo aqui sozinha, sinceramente. Ou o Antônio fala alguma coisa, ou a Maíla fala alguma coisa, mas ninguém quer falar mais nada. Fica Oi? Pode repetir a pergunta? Gente, na nona questão vem dizendo o seguinte, vem dizendo que, logo no início, quando o Luiz Henrique leu, vem falando que o crime de racismo, vocês sabem a diferença, primeiro, vocês sabem a diferença entre racismo e injúria racial? Injúria é só quando ofende, né, não? E Sim. racismo é quando separa, possui a ofensa e também agressões físicas. Então, ó, só vou acrescentar algumas coisas ao que a Camila disse. O racismo, ele, gente, é o preconceito contra a raça em si, contra todo tipo de negro. Quando dá uma ofensa moral, ofende moralmente qualquer tipo de negro. Então, racismo é a raça em si. Já a injúria racial é contra a pessoa, por a pessoa ser negra. E é o que mais acontece. No Brasil, tem mais injúria racial do que racismo. Exemplo, o meu bisavô. Ele dizia bem assim, pelo menos meu pai me conta, né? Que ele dizia assim, quando tocavam na casa dele, aí ele dizia, povo de casa, antigamente, aí ele, eu de fora, se for branco, entre, se for preto, vai embora. Olha o que ele dizia. Então, esse absurdo que ele falava é caracterizado como uma injúria racial ou como um racismo. Ele tinha preconceito contra um negro, por ser negro, ou contra a raça inteira? Contra todos. Contra todos. Contra Como ele todos. dizia, se for branco, como ele dizia, se for branco, entre, se for preto, vai embora. Então, ele tinha preconceito contra todos os pretos, né? Todos os pretos. Isso é racismo. E na nona questão aqui diz que a maioria dos processos que tem, das denúncias que tem sobre racismo, para a justiça não é considerado racismo, mas sim injúria racial. E digamos assim, passa em branco, né?
Por isso que o STF, recentemente, ele considerou, que é o Superior Tribunal Federal, ele considerou a injúria racial como racismo. Então, a partir de um tempo desse para cá, quem comete injúria racial é a mesma coisa perante a lei de ter cometido racismo. Então, o STF acrescentou isso aí. Eu achei bem válido e bem legal, porque dá no mesmo. Você ter preconceito contra um negro do que você ter contra outros, você ferir alguém moralmente. Tipo, digamos que tem alguma... tem que ser negro. Todo negro apronta. Tem que ter um negro no meio. Isso é injúria racial, porque eu estou ferindo a moral de uma pessoa por ser negra. Isso não tem nada a ver. Então, na nona questão, quer saber se isso que acontece, quer saber se isso que acontece com o Dia da Consciência Negra, ele pode ser considerado uma luta por uma bandeira incompleta. A consciência negra resolveu o problema do racismo no Brasil? Não. Então, segundo, gente, nós estamos falando segundo Cristóvão Buarque, que foi quem escreveu o texto. Segundo Cristóvão Buarque, a consciência negra ela seria uma luta por uma bandeira incompleta. Porque não adianta eu criar um dia de consciência negra se ninguém está tendo realmente essa consciência. Essa consciência que os negros fizeram, sofreram muito ao longo dos anos, isso e aquilo. As pessoas só ligam porque é feriado. Oi? Nem presta atenção, não. Ninguém presta atenção. Mas como é feriado, as pessoas se importam. Ô, Antônio, do mesmo jeito, poderíamos considerar o Dia da Mulher? Sim. Por existir um Dia da Mulher, vamos colocar assim, por existir um Dia da Mulher, tudo foi resolvido? A mulher ela começou a ter vez na sociedade a partir desse dia? Não. Então, eu quero que vocês entendam assim, que os dias, eles são feitos os dias, assim, de feriados, né? Eles são feitos para homenagear. Só que essa homenagem não resolve. Por isso muita gente fica, o que adianta estar desejando Feliz Dia da Mulher se você não valoriza sua mulher, não valoriza sua mãe, sua irmã? Porque um simples dia não vai resolver. Esse dia é só para lembrar. É como o aniversário da gente. Não adianta alguém no aniversário chegar, dar um abraço, um presente, dizer que nos ama, se durante o ano não nos mostra sentimento algum, não nos mostra importância alguma. Então, uma única data, ela não vai resolver tudo. Essa é a discussão que a nona questão propõe. Alguém poderia ler a 10ª enquanto eu vou abrir o sistema para fazer a frequência? Bora trabalhar, Carlinhos. Só o Carlinhos, né? Tá, vai. Eu vou ver. Poxa, professora, como é grande a questão? Misericórdia. No dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Nessa data, muitas marcas criam ações publicitárias para homenagear as mulheres e, de quebra, divulga seu nome e seus produtos. Nesse contexto, no dia 8 de março de 2018, uma rede internacional de restaurantes colocou em prática, em 20 lojas do Brasil, uma campanha publicitária que foi amplamente rejeitada nas redes sociais. Na entrada dos restaurantes foi colocado um cartaz com a seguinte mensagem: Força Feminina, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje estamos operando com equipe 100% feminina neste restaurante. Nas redes sociais, muitos usuários entenderam que a rede homenageou equivocadamente as mulheres, dando folga aos homens. Em nota, a marca esclareceu que não foi dada folga para os homens e que todos os funcionários trabalharam normalmente, conforme suas escalas. Na verdade, foi feita uma troca dos locais de trabalho entre os funcionários para que os 20 restaurantes selecionados para a ação pudessem reunir apenas mulheres na operação. Ainda em grupo com seus colegas, reflite e opine. Ao promover essa ação, a rede de restaurantes defendeu uma bandeira incompleta?
E aí, o que vocês acham? Olha que interessante. Dia Internacional da Mulher, o restaurante pensou: vou colocar para trabalhar somente mulheres. Vai ser algo para mostrar força feminina, que a mulher está ocupando todos os espaços. Mas de repente causou uma sensação contrária. Porque todo mundo ficou pensando: poxa, só tem mulheres trabalhando no Dia Internacional da Mulher e cadê os homens? Os homens estão de folga. Isso foi uma bandeira incompleta, gente? Acho que Era foi. para Foi ser ao sim. contrário, né? Era ao contrário. Mas se vocês observarem, no Dia Internacional da Mulher, as pessoas gostam de mostrar essa força, gostam de mostrar essa força que a mulher tem, de poder ocupar todos os lugares. Só que observem que essa ação que a empresa promoveu, ela não homenageou, porque digamos que, um exemplo, na escola educativa tem deixa eu ver quantos professores. Quatro mulheres, né? Valéria tem 5. Digamos, temos 5 professoras no Fundamental 2. Aí é Dia Internacional da Mulher. Aí a Ana diz, dia 8 eu quero que todas as mulheres estejam aqui, porque só elas vão trabalhar. Isso é defender uma bandeira incompleta? Não. Gente, lógico que é defender a bandeira Sim. incompleta. Como é que todas as mulheres vão trabalhar se o dia é para homenageá-las? Quem deveria estar de folga são elas. É do Era as mesmo jeito que mulheres. agora, dia 15 de outubro, ao invés de não ter tido aula, porque era dia do professor, simplesmente dizer, não, todos os professores vêm aqui para a escola trabalhar, porque vamos fazer digamos, uma gincana. Isso é homenagear o professor, uma gincana? O professor vai ter que se cansar, vai ter que sair de casa. Então, ele não vai descansar. Ele não vai ser homenageado no dia dele. Então, 10ª questão também é só para discussão. Eu vou fazer a frequência, que já são 9 e 6. E vocês tratem de participar mais da aula, viu? Que eu não vou ficar dando aula sozinha, não. Quer ver mais Tá, 1 ou participação, 2. Carlinhos? Eles estão muito calados. Pois é, depois quando o Carlinhos tirar 10 e o resto tirar 5, nós te ruim, viu? É melhor nem ter falado. Pois é. Cuide de não participar da aula, fique conversando. Abraão. Acho que foi a internet dele, estava ruim. André. Eita, meu Deus, que é presente. Isso é o medo, é? Que eu não vejo bate-papo. Antônio. Presente. Everton. Salve, salve, presente. Guilherme. Por que você não estava falando, hein, seu Everton? Presente. Foi mal, Participando da foi aula. mal. Guilherme e Everton, cuidem de participar da aula. Presente. Tô participando, viu? Heloíse. Presente. Camila. Camila. Presente. Presente. Lucas. Presente. Luiz Henrique. Presente. Mário. Presente. Maíla. Renata. Renata. Vitória. Vitória. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Renata e Vitória. Pronto.
Tchau, tropinha também. Tchau, viu? Hoje Tchau, temos tropinha. outra aula, 11h30. Então, eu quero que se preparem e entrem na aula para discutir. E não para ficarem Ok. calados, que eu não vou ficar Tá. dando aula sozinha, não. Senão, eu vou começar a tirar ponto de todo mundo. Quem ficar calado, Professora, ponto até ficar com 0. Oi. O primeiro. professora, vai usar o livro didático ou o paradidático? O didático. Vamos tentar adiantar o máximo. Vou olhar se hoje eu começo com colocação pronominal. Uhum. Viu? Então, até mais tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.